Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para ter uma conversa aqui sobre o último Kizarniano, Lobo, o último Kizarniano, e para falar desse personagem, dessa HQ impactante aí, tô eu, Bruno Andreotti, Nerd Bunny, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Se você toma Campari, pode ir embora, não precisa ouvir. E estamos aqui com o nosso convidado especial, Washington Eloy Francisco, mestre em linguagens e suas tecnologias. Bem-vindo, Washington. Fala galera, estamos aí. Hoje, como é que eu posso dizer, né? Vai ser bem frag. Exatamente. Bom, antes da gente começar o nosso podcast, então vou lembrar a vocês que agora a gente está para a nossa campanha aí do livro Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump foi encerrada, né? Então quem apoiou, quem não apoiou tem que esperar, que foi a sua pré-venda, então quem não apoiou vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente, né, tá fazendo todo esse corre, né, Maurício? Agora tem que tá indo para a gráfica, a gente está fazendo aqui a logística para fazer os envios, e em breve a gente divulga aqui onde vai ser o nosso lançamento aqui em São Paulo ainda este ano, certo, Maurício? Sim, a gente está esperando só aí questão dos prazos da gráfica e tal para fechar, e depois disso, então, aí, depois de todo esse caminho, inclusive do lançamento presencial, da gente ter botado no correio os livros do pessoal que apoiou a gente na campanha, aí depois de tudo isso o livro vai para uma loja, né? Uma loja online, a loja da editora Comênios, e aí a gente vai divulgar o link e tal, para quem quiser comprar o livro, mas ainda vai demorar um pouquinho. É isso aí, porque é isso, a gente vai privilegiar, claro, né, quem apoiou essa fase, mas se você não apoiou, não fique chateado, você vai ter a oportunidade de quando o livro entrar na venda. Mas é isso aí, galera, então hoje o último Kizarniano, né, essa HQ aí que é uma das mais famosas, uma das mais emblemáticas aí do Lobo, né? Então, qual que é? O Caçador de Recompensas Interestelar Lobo, auto-intitulado Maioral, recebe da Força Espacial Policial Legião a missão de escoltar um prisioneiro, uma prisioneira, na verdade, né? Com a condição de entregá-la viva. Para seu espanto, a prisioneira é sua antiga professora da quarta série, Miss Tribb, a única sobrevivente até então desconhecida por ele da raça Kizarniana, que Lobo mesmo havia exterminado em um genocídio. E essa é a premissa dessa HQ, né, do Lobo, esse personagem tão sui generis, né, da DC. E vamos começar, Washington, por que você escolheu? O Lobo tem várias histórias aí bastante conhecidas, bastante emblemáticas. Por que você escolheu o último Kizarniano? Bom, primeiro porque você tinha falado, vamos falar de uma coisa um pouco diferente e uma coisa que você gosta. Então eu falei assim, poxa, uma das coisas que eu mais gosto, assim, no mundo do universo dos quadrinhos é o Lobo. Eu gosto do Lobo porque eu sempre vi ele, justamente porque eu gosto muito de Superman, porque eu sempre vi ele como uma antissíntese, né, do Superman, certo? Ele é o último filho do planeta dele e tudo mais, mas de um modo muito avesso. Agora, falando do Lobo, como ele surgiu no universo pós-crise, né, entre os anos 80 e 90, é interessante como que esse personagem ele ressurgiu, né, nos moldes do Kate Giffen, do Alan Grant, fazendo uma combinação assim perfeita, né, com o Simon Bisley, que até então ele havia sendo publicado em situações corriqueiras de histórias da Legião, né, comandada pelo Vril Dox, nos quadrinhos. Aqui no Brasil foi publicada na antiga DC 2000, né, que era aquele encadernado de 160 páginas que todo mundo era louco, né, para pegar na época, né, porque vinha um monte de histórias, inclusive essa, e participações até na Liga e tudo mais. Só que aí, de repente, parece que a DC começou a querer investir mais no personagem de uma forma para refletir um sintoma que acontecia um pouco naquela época,
que não sei dizer se era por falta de criatividade, né, ou por muita criatividade, o pessoal começou a emplacar muito a imagem do anti-herói, certo? Essa imagem do anti-herói que já estava assim, bem encaminhada por personagens como Wolverine, Justiceiro, começou a fazer o pessoal da DC falar assim, poxa, a gente tem que correr atrás com alguma coisa, tudo mais e tal. Aí do nada surgiu a ideia de falar assim, olha, cara, vamos pegar o Lobo e vão transformar ele numa coisa mais, vamos assim, curtir com a cara desse pessoal que tá fazendo esses anti-heróis. Sim, vamos lá. Aí colocaram esses caras para fazer isso, essa quadrilha, né, que é o Kate Giffen, o Alan Grant e o Simon Bisley, né, tudo um bando de roqueiro safado, para fazer o personagem. Assim, fizeram ele extremamente mais heavy metal, né, ele ficou com a cara de um quadrinho heavy metal, mesmo assim, principalmente por causa do traço do Bisley. E uma coisa que é muito curiosa quando você se observa, é que o Lobo ele ficou tão caricato, fazendo uma sátira à questão do anti-herói, que ele acabou se tornando o maior anti-herói da DC naquela época. Uhum. Né? Esses pontos aí que você trouxe, Washington, é bem interessante mesmo, porque de fato, né, assim, a ideia, né, meio que era fazer uma paródia do Wolverine, né? Porque o Wolverine tem aquela coisa do Frank Castle também, né? O Justiceiro também. Eles têm essa coisa da violência exacerbada, mas eles são personagens trágicos, né? Então o Wolverine tem toda aquela história que na época era muito isso, o Wolverine, né? Essa coisa da memória fudida. Eu tô lendo agora a saga do Wolverine. Tem uma parte que é muito, muito boa, que ele fala assim, os meus implantes de memória têm implantes de memória, que é assim, é isso, é muito essa frase, já valeu toda a saga, né? Os meus implantes de memória têm implantes de memória. Então assim, você vê que é aquela figura trágica, né, porque foi uma cobaia e tal, então é bem intensa, né, a tragédia pessoal lá da família do Castle assassinada e tal. Só que a violência do Lobo, né, nessa nova encarnação do Lobo, ela é isso, assim, ele não tem explicação, ele é só um escroto, né, assim, e é legal como aparece na a descrição do planeta do Lobo, que assim, que era um planeta perfeito, que não tinha, né, tudo era perfeito, e do nada aparece o Lobo, que esse cara é isso, assim, não tem essa violência, essa ultraviolência aí dele, não tem explicação, não tem justificativa, não tem nada, né? Ele é só escroto daquele jeito porque ele é, e meio que é mais interessante porque originalmente, né, o Lobo, que ele apareceu uma versão descartável, né, ele também era vítima, só que ele era mais parecido com o Superman nesse sentido, porque ele foi vítima, né, e nessa versão não, né, tipo assim, é ele que causa, né, aliás, ele nem era do planeta, era do outro planeta, tal, né? E ele era o único sobrevivente desse genocídio. Só que nessa nova versão, quem causa o genocídio no planeta é o Lobo, né? Então é isso, é uma violência sem sentido, sem explicação, né? Como você mesmo está colocando, como uma sátira desses personagens que né? Vamos lembrar, né? Você também trouxe, né? É o período que a gente, né, na nossa periodização aqui, a gente chama de Era de Ferro, né? E é justamente isso, quando esses heróis trágicos, esses heróis brutais, brutalizados e tal, e o Lobo é como se fosse o ápice disso, só que a galera, assim, é bem curioso, né, essa coisa do público dos Estados Unidos, né, porque deles não reconhecerem ou não entenderem essa crítica que os britânicos fazem, né, quando eles vão trabalhar ali, né, porque, por exemplo, você pega o Alan Moore, quando ele fez o Rorschach é uma crítica, né? Não, aí como que o público... O Juiz Dredd é uma crítica, né? E é quadrinho britânico. Também. Então, exatamente. Só que o Juiz Dredd, ele não teve, assim, não tem, assim, não foi produzido para os Estados Unidos. O Watchmen já é um roteirista britânico produzido para os Estados Unidos, assim como o Lobo, né? E assim, eles não têm, eu não entendo, assim, eles meio que eles, sei lá, eles não interpretam, eles não conseguem entender a crítica, né? Eles tomam aquilo como um elogio, né? Mas isso exatamente. Mas isso acontece também até um pouco no Juiz Dredd. Eu lembro de uma fala, né, dos autores que trabalharam lá com o Juiz Dredd, né? Eles falam assim, pô, a gente quanto mais fascista a gente fazia o Juiz Dredd, mais o público gostava.
É uma mente infantil, parece, né? É uma mente literal, né? Uma mente concreta, né? Não consegue entender metáfora, não consegue entender paródia, não consegue entender uma coisa sai um pouco, que sai do literal. Então é engraçado. Mas o Lobo é o Deadpool antes do Deadpool, né? O Lobo é esse personagem, assim... e a premissa desse retcon dele, né? Da pós-crise aí, é muito legal, né? Essa ideia de que, assim, ele vem de um planeta em que todas as pessoas eram essencialmente boas, e aí nasce uma pessoa que é essencialmente ruim, naquele monte de gente essencialmente bom, e aquela civilização acaba, né? É muito engraçado esse tipo de conceito, né, por trás do personagem. E aqui, então, nessa história que a gente tá vendo, que é a história que vai fazer esse retcon, né? E aí, então, vai estabelecer toda a imagem dele a partir da forma como o Simon Bisley desenha ele, né? E também vai estabelecer essa nova origem, né? É boa porque também tem ali uma biografia não autorizada dele, contando o passado dele, que é parte essencial da trama ali, né? Que é o que faz ele se mover na trama, né? A existência dessa biografia, e de que assim, virou um best-seller no universo, porque todo mundo queria saber qual que era a história dele, né? Então é muito curioso, é muito bem pensado. Lembrando que quem está escrevendo essa história aqui é o próprio criador do personagem, né? Porque o Lobo foi criado pelo Keith Giffen, né? E aqui o Giffen está trabalhando junto no roteiro, mas obviamente a gente tem uma influência grande do próprio desenhista, né? Que faz que tem esse estilo muito próprio e tal, e o Alan Grant, que também está fazendo ali a parte de arte e tal, mas o Keith Giffen que dá o tom aqui do roteiro, que toca para frente, né, a história, e ajuda então a reescrever a história do personagem que ele mesmo criou lá nos anos 80 e tal. Isso aí que o Maurício falou é bem interessante, por causa que a história, ela não é só linear naquilo que ela se propõe, não. Entre as páginas fica essas fichas, né? De como se fosse um diário ou notícias do Lobo, contando coisas do passado dele e tudo mais, que muitas vezes são só textos simples, né? Com uma pequena ilustração ali, bem irada, assim, alguma coisa assim. E eu falo por mim mesmo que eu me pegava relendo e lendo muito mais, às vezes, essas páginas de texto do que o próprio quadrinho. E isso foi interessante, porque foi uma ideia muito simples, cara, e de edição, e deu camadas. Deu. Né? Tem até o boletim escolar dele, que é muito bom. Boletim escolar, muito cara. Bom. A banda, as notas dele lá. A banda. Que é interessante que o pessoal acha que o Lobo, porque ele é muito brucutu, acha que ele é burro, né? E ele não é. Né? O cara, ele é muito inteligente. Até acho que pela herança genética da raça dele, né? Que eles são seres bem evoluídos. E a questão é que ele é bom, mas ele é bom no que ele quer, né? Por exemplo, química, né? Para fazer explosivos, você vê lá. História ele acha um saco, né? Então, ele era aquele aluno problema, né? Um péssimo aluno. Aliás, a pessoa que escreveu, teoricamente, aqui, né, essa biografia não autorizada, que é uma pessoa que ele quer matar, porque ele acha péssimo isso, é a pessoa que ele tem que levar com vida para que é uma professora dele, foi professora dele na 4ª série. Então, assim, é muito engraçado, né? Essas camadas todas, assim, de que um ser humano essencialmente mau, numa sociedade onde todos são essencialmente bons, você identifica muito rapidamente quando ele é mau aluno. É muito engraçado, né? Esse tipo de conclusão que tem no texto. Isso que você falou aí é justamente a primeira página, né? Que é muito engraçado ele ler nessa bibliografia não autorizada e
puto da vida, falando: é que a pessoa que fez isso, ela não tem noção do que eu posso fazer, né? Porque ele é um personagem muito egocêntrico, né? Então ele não suporta alguém ter escrito alguma coisa que ele não teria dado autorização para ter feito, né? Aí é muito engraçado que aí fica essa coisa, né? Quem será que fez isso? Até que chega o ponto que a gente quer revelar quem fez, né? Exatamente, né? E tem uma coisa bem. Tô tentando achar aqui a página que descreve um perfil, né, psicológico do. Aqui, né? Assim, 10 coisas que você tem que saber sobre o lobo, né? Ou não, tem que saber se você alguma vez encontrar o lobo, né? Aqui, ó, o lobo odeia ou detesta, ou tem, sei lá, asco do Capitão Cometa e tudo que ele defende, incluindo, mas não limitado a. Tô lendo em inglês, não vou ler tudo aqui, mas por exemplo, democracia, o lobo não gosta. Que mais que igualdade entre os gêneros, o lobo também não gosta. Igualdade para os homens, também não gosta. Qualquer coisa, basicamente direitos e qualquer coisa decente ele não gosta. Aí você fala para mim, quem que o lobo votou se você estivesse aqui no Brasil? Não responda essa pergunta. Vamos manter a gente gostando, né, desse personagem do lobo, desse personagem aqui tão querido, tão querido. Aí que vem a pegadinha do personagem, né? Aí a pessoa vai entender que é uma crítica ou ele vai achar lindo o que está acontecendo, né? Exatamente. E realmente, né, essa HQ, assim, ela é simples, né? Porque basicamente a gente vai vendo tudo que vai, assim, a premissa é essa, ele tem que levar então ela, né, a Viva até o líder lá da Legião. E aí vai acontecendo uma série de coisas absurdas dentro dessa história, né? Que justamente a parte legal é justamente você ver os diálogos que ele tem com a professora, as barbaridades que ele vai fazendo, né? E aí eu vou destacar 3 pontos, né? Que aliás, 2, né? Porque o último eu vou deixar para mim. Assim, os 2 pontos para mim que são os mais absurdos, né? Primeiro é aquela do balé, né? Então é aquela coisa, né? Os caras estão lá no negócio balé. Que é o ápice da alta cultura ali, vira uma putaria. Genocídio. Um genocídio um puta salseiro ali, né? E a outra que é bizarro é quando aparece lá aquele coisa, tem que fazer um concurso para você soletrar nome do nada, né? E aí fala assim, mas agora aí a professora fala, você vai perder e tal, aí só letra aí, lobo, genocídio, aí o cara sabe, né? Só palavras que tem a ver com as coisas que ele gosta. Aí ele sabe todo. Exatamente. E a história é interessante também, porque ela é uma roadrunner, né? Ele vai num trajeto e vai um monte de gente atrás dele, perseguindo ele. E é muito interessante porque ele nem percebe um monte de coisa que está acontecendo, de tão na dele que ele é, e preocupa só com ele mesmo. Ele nem percebe que tem uma grande motoqueiro indo atrás, tem uma... Como é que é aquelas senhoras da boa... Bons costumes, né? Os bons costumes, querendo acabar com ele, tá todo mundo na cola dele. E nisso o Vildox fala: que é isso? O lobo tá fazendo um evento aqui na galáxia. O que tá acontecendo? E o lobo de boa indo. Esses grupos com a professora dele, claro. Esses grupos que perseguem é muito bom, porque é um pouco público, né? É o público. Então, assim, tem as senhoras dos bons costumes estão indo atrás dele para matá-lo, porque ele não é politicamente correto, né? Então ele peca contra os bons costumes e para elas isso é o ó do Borogodó. É impossível de aceitar, tal. Então, mas ao mesmo tempo tem um grupo que chama Filhos do Lobo, que são tipo fãs dele, que acham que tudo que ele faz é maravilhoso e que imitam ele e estão indo atrás para ver ele em ação, assim, e tal. Então é muito parecido um pouco com o público que consome, né? Tem ele tem fãs dos dois extremos. Lados. Então, tem gente que vai achar que absurdo isso aqui, que moralidade, tá. A gente vai falar, nossa, maravilhoso, quero ser que nem ele e tal. Aí tem a polícia que vai junto também, atrás. Então, assim, esses grupos todos
que estão todos se dirigindo, seguindo ele, basicamente, né, e indo para uma zona de conflito. E aí, no fim das contas, ele acaba lá num planeta resort, que todo mundo está lá de férias. Daí, todos esses grupos estão indo para esse planeta resort acabar com a alegria das férias de todo mundo que está no planeta, porque, obviamente, vai dar merda. E então esse é o desenho da história até chegar nesse ápice em que todo mundo se encontra lá nesse lugar. E assim, um humor bem explícito, né? Tipo, cortando as pernas da professora para ela não fugir. Na hora que o pessoal às vezes morre de um jeito, é uma coisa bem splatter, né? Tripas aparecendo, olhos pulando. Também é um negócio meio sádico também. O Beasley desenha, assim, desenha bem gráfico mesmo, toda a parte da violência do quadrinho. Mas é isso também. O Beasley também é conhecido por isso, né? Por esse tipo de representação artística e tal, de fazer essa coisa de muito sangue, muita víscera, muita. Então tem a sequência acho que já é da quarta edição, não sei, não me lembro mais, da terceira ou a quarta edição, tem uma sequência ali de metralhar todo mundo, assim, aí você vê os detalhes do que a metralhadora está fazendo, assim, com as pessoas, é bem Beasley mesmo. Uma coisa que eu acho um pouco negativa na edição em si, como eu falo mais de produção, é o seguinte, é o desenho. O desenho, são 4 edições, certo? Uhum. A número 1, ela é completamente desenhada pelo Simon Bisley. Uhum. Já a 2, 3 e 4, parece que ele tem participação, ele divide o estilo de desenho com o Kate Giffen. Aí eu acho que destoa um pouquinho do que eu vi na edição número 1, né? Verdade. Eu acho que caiu um pouco. Eu teria preferido que continuasse o Beasley nas 4 edições. Apesar de que as capas, né, são todas dele, né? São maravilhosas e tal, mas é que o Beasley também ele é muito louco, né? Tem hora que ele desenha meio aquarela, tem hora que ele desenha meio nanquim, né? Aí o Beasley nem percebeu muito isso aí, mas eu percebi. Não deve ser muito fácil trabalhar com o Beasley, não. Sabe uma coisa também que eu achei que não... por exemplo, a última que a gente leu aqui pro Quadrinheiro do Beasley foi o Contagem de Corpos, né? E, sabe, eu acho que o colorista ali não foi legal no logo. As cores no Contagem de Corpos estão bem mais legais, eu achei. Né? Então, eu acho que também o trabalho do colorista ali não foi... assim, que pese também que tem essa coisa que ele vai dividindo, né, a arte aí, como o Washington mencionou, mas eu acho que também, para mim, o que mais, assim, que contribui mais para essa coisa, assim, que eu não achei o impacto visual tão legal igual o Contagem de Corpos, e para mim acho que tem muito a ver com as cores. Uhum. Mas eu tava assistindo uma entrevista do Peter, eu tava assistindo algumas coisas dele, né, e tem uma entrevista, assim, muito louca que ele deu aí já em 2000 e tanto, que não é sobre essa HQ, é sobre uma última HQ que ele fez do Lobo, porque aí a gente começa, essa aí é 89, 90, né? 90, 91. 90, 91. E aí ele, ao longo dos anos 90, ele fez várias coisas do Lobo com essa galera aqui, né? Essa mesma trinca aí de pessoas. Mas isso chega, digamos, culmina isso no fim das contas, lá na virada de 99 para 2000, que é uma história do Authority, né? Authority versus Lobo e tal. Essa do Authority versus Lobo, o traço dele já está bem diferente, até está bem mais sujo, assim, está bem mais, talvez até desleixado, assim, é uma coisa que ele fez meio jogada. E eu vi numa entrevista ele falando que ele, num determinado, uma sequência de painéis lá no final da história do
Lobo versus Authority, ele tomou uns absintos ali, começou a fazer uns negócios muito loucos, que não tinha nada a ver com o roteiro, e aí depois os caras tiveram que encaixar na história aquilo lá. Então, assim, não sei até onde que é bravata, isso, porque também tem essas coisas, né? Às vezes o cara tá lá numa convenção, pergunta uma coisa, o cara começa a contar uma história, mas não é exatamente do jeito que aconteceu, né? Porque o cara tá empolgado ali com o público e tal. Mas é isso, cara. O Beasley não é um cara muito fácil. Ele é um excelente capista, né? Fez as capas da Heavy Metal durante muito tempo. Fez capas também para muitos quadrinhos da DC, da Marvel e tal. Mas acho que ele já fez até Conan, né, cara? Fez. Mas assim, fazer o quadrinho inteiro é diferente, né, de fazer a capa, né? Ainda que, obviamente, né, o trabalho de arte que tem na capa é um trabalho que leva muito mais tempo de fazer do que essa coisa mais arroz com feijão que você faz dentro da história. Mas ainda assim, eu não sei, eu acho que ele é um cara muito mais de fazer essa arte de capa refinada, já fazendo também as cores e todos os efeitos e todas as camadas da arte, do que essa coisa de fazer só o preto e branco, depois vem um colorista por cima, assim. Eu não sei se ele funciona tão bem desse jeito, e também não sei se ele funciona tão bem com o roteiro, assim, tão seguir o roteiro. Acho que os caras têm que meio que controlar ele, porque ele é um cara que vai, assim, se ninguém segura o cara vai pirando, assim. Então, não deve ser muito fácil. Eu tava vendo aqui, assim, todas as edições são do Simon Bisley mesmo, mas tem essa coisa, eu acho, das cores também, mas e outra coisa também, né, que tem o método que eles convencionou se chamar de método Marvel, que na verdade era, né, o Jack Kirby fazendo tudo, basicamente o Stan Lee só atrapalhando com os balões. Não, gente, mentira, não quero dizer isso, mas você sabe que o método Marvel é esse, né? O Stan Lee meio que contava por cima a história pro Jack Kirby, o Jack Kirby fazia todo o trabalho que a gente chama de padrinização, né, que é você pegar os takes de câmera, né, distribuir em painel, tal, lá, e depois o Stan Lee ia meio que vendo depois o negócio pronto, ele ia botando os balões, e aí isso chamou-se de método Marvel, que é mais rápido, né? Também é um jeito de você fazer o negócio ir mais rápido. E pelo que eu vi, parece que foi meio o rolê dessa foi meio esse. Assim, foi meio esse. O Kate Giffen, ele tinha, né, a ideia geral, né? Falou pro Beasley ali, então eles, né, foi meio nessa conversa. E aí, depois o Alan Grant, ele basicamente ele fez os diálogos, né? Então meio que funcionou assim essa game, mas aí que tá. Eu acho que para essa HQ funcionou, porque tem essa coisa também, assim, os diálogos são, é uma zoeira da porra, né? Então é o lobo zoa, é isso, vocês têm que entender como Contagem de Corpos foi, né? Você tem que entender aquilo também como uma zoeira, assim, é isso, e a HQ realmente é muito, assim, é muito divertida. E também não vamos esquecer que todo mundo leu isso aqui quando era moleque, né? Então a gente é isso, né? Moleque é isso, é testosterona, essas bobagens mesmo pra dar risada. É muito interessante também se a gente for analisar assim, já de um jeito mais técnico, né? Que essa HQ, junto com outras, claro, não só do Lobo, né? Ela serve como um símbolo de um espelho meio perverso de super-heróis que se iniciaram nos anos 90, né? Esse espelho perverso que eu falo é essa coisa justamente que gerou personagens como o Spawn, por exemplo, né? E chegou num ponto que até a ascensão do Lobo e a sua queda, ela termina mais ou menos quando lança uma outra HQ que também é uma crítica aos HQ dos anos 90, que é Reino da Manhã, né? É uma visão perfeito. Que eu tenho. Não sei se vocês concordam. Não, perfeito, porque é isso mesmo, né? Então você tem esse momento aí da Era de Ferro, e em algum momento, né, assim, também por uma saturação do público, né?
você começa a ter alguns sintomas de uma nostalgia. Fala assim, puta, né? Você lembra quando os heróis, né, o bem era o bem, o mal era o mal, tal. Então você começa a ter isso no Marvels, né? Ali você vai lembrar aqueles momentos clássicos da Marvel ali, e aí pesado. Essa é a leitura, essa é a crítica do Reino do Amanhã. Né? E várias HQs vão do período também vão nesse sentido, que é isso, né? E aí depois você tem a Renascença, que é marcado, entre outras coisas, por essa nostalgia. Nostalgia do quê? Nostalgia da Era de Prata, né? Que era aquelas ideias, né? Aquele momento que, né, muito por conta do Comics Code Authority, você tinha um maniqueísmo muito forte ali nas HQs, né? Então é um pouco essa leitura, eu acho que tá correta, né? E não é à toa que o Lobo tá fazendo sucesso justamente nesse período da Era de Ferro, que é isso, né? Ele tá pegando todos esses elementos aí e levando à enésima potência, né? Ao ponto das pessoas meio que em alguns momentos esquecerem que aquilo é uma paródia, que aquilo é uma espécie de sátira ali, né, desses heróis trágicos. Inclusive, eu estava vendo, parece que o Lobo fez muito sucesso em países da América Latina, principalmente no México, né? Não sei se a Argentina, né? Tanto é que na Argentina, por exemplo, você tem, né, o personagem Caçador, que aqui é publicado pela TAI Editora, que assim, é muito legal, tem assim, a originalidade, mas assim, você vê claramente que ele é totalmente ali até o Esteticamente. Esteticamente ele é inspirado no Lobo, né? Então, inclusive, parece que na época, não sei se agora o Alan Grant ou o Kit Giffen, ele chegou a sugerir para DC que chamasse um escritor argentino, alguém, né, um mexicano, alguma coisa para poder escrever o personagem, porque ele achava, não sei, bom, essa é a interpretação dele, então, assim, essa coisa do macho latino, né, ele falou que é por isso que está fazendo sucesso ali, né, e aí ele chegou a sugerir para DC, mas a DC falou assim, meio que deu uma vetada, assim, meio que ignorou ali essa sugestão, né, ali de você chamar, né, já que estava fazendo sucesso, né, a ideia foi, pô, talvez, né, um roteirista desse país consiga trazer, né, amplificar essa boa recepção aí que o Lobo está fazendo, porque assim, o Último Czarniano também fez assim, teve o seu sucesso. Uma das coisas que colaboraram para fazer sucesso nessa minissérie foi que o preço de capa ele era menor, relativamente menor, né, 99 centavos, né, nos Estados Unidos, claro. E aí isso era um pouco mais barato do que os gibis que estavam lá na época, e isso meio que ajudou a catapultar as vendas, porque é aquela coisa, né, colecionar, né, nós que somos verbos, a gente é foda, né, porque assim, você compra um, aí aquela porra daquele número 1 vai ficar te olhando para sempre ali, meio que pedindo 2, né, e você não vai parar até você fechar aquela coleção, né. Se a gente for parar para pensar, até que no Brasil ela saiu barata também quando foi lançada. Quem lançou na época a Editora Globo, né? Acho que foi a Editora Globo. Eu tenho elas aqui. Eu tenho elas. Agora, foi a Globo. Uma coisa que eu queria comentar que eu acho muito legal no universo do Lobo, já colocando assim um modo mais geral, é que ele é um caçador de recompensa intergaláctico, certo? Você já reparou como que a sátira dele é meio que infinita, né? Ele vai parando em planetas que são meio cópias do planeta Terra, só que às vezes com muita tecnologia, mas pegando uma tendência. Tipo o planeta dos gangsters, que o pessoal anda de carro voador, mas anda meio que gangster, as lanchonetes espaciais onde ele para, né? Os spa mesmo, os lugares, tudo é meio que uma sátira espacial. Eu acho isso muito engraçado, cara. É tudo uma sátira espacial de coisas que existem já na Terra. Eu curto muito isso, cara. Exatamente. Então, isso é um esquema bom, né? Que assim, justamente, né? Quando essa coisa cósmica, né? Do Lobo é legal, porque é isso, assim, né, praticamente você tem uma gama de possibilidades infinita, né? Você pode colocar ele praticamente em qualquer situação, porque você cria um planeta que a situação é possível, né? Então você não tem nenhuma massa, assim, qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de
de espécie alienígena, qualquer coisa de tudo, você pode colocar nesse ponto. Agora, falando um pouco do final do quadrinho, que é o lance de que o lobo ele sempre cumpre o contrato dele, correto? É uma coisa do código de honra pessoal dele. Aí depois que ele confirma com o Vril Dox, isso é um spoiler, né, cara? Mas pelo amor de Deus, não é um HQ que foi lançado Mas se nos você anos não leu, 90, esse é o momento, então tá avisado aí. né? Mas pelo amor do HQ é lançado em 92, 93, né? Mas aí, a hora que ele confirma com o Vril Dox que a professora Trip está viva e está entregue, aí ele fala ok, ele vai lá e quebra o pescoço dela. Essa hora, né? Não sei se vocês vão lembrar. Eu acho que tem um filme podre com o John Travolta. Como é que chama esse filme? Que ele é de uma espécie que chama o Cyclops, se eu não me engano. Ele é isso, assim, é uma espécie alienígena de filho da puta, e eles têm um código de conduta, assim, eles sempre cumprem a palavra. Só que é assim, é esquema lobo, assim, eles cumprem. Então, toda vez que você vai fazer um trato com essa espécie, você tem que ser muito cuidadoso nas palavras que você usa. Nos termos. Nos termos. Então, por exemplo, assim, cara, tem uma cena. Vocês lembram desse filme? Eu esqueci o nome. A Reconquista. A Reconquista, exatamente. Inclusive, o autor é da Cientologia, né? O autor da saga de livros. Mas tem. Mas é isso, assim. Então tem uma cena que o cara fala assim: ó, faz alguma coisa que eu não vou te matar. Aí o cara faz, aí o de outra volta ele pega, entrega a arma pro outro e o outro cara mata. Aí o outro olha para aquela cara assim, daí fala assim: não, mas eu não te matei. Né? Que é bem o esquema do Lobo. Mas não, ok, o combinado era te entregar viva. Você não falou que depois é outro rolê. E também tem, acho que tem umas coisas que o Simon, porque o Simon Bisley definiu muito o layout do Lobo nessa história que a gente está comentando, né? Então a roupa, o cabelo, o olho, né? A postura física, né? A musculatura, né? A forma de se portar, assim, fisicamente, né? Então isso ficou muito associado ao traço dele, a forma como que ele representou o personagem. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante ele coloca na jaqueta do personagem um símbolo do exército americano, né? E no pescoço do personagem a cruz de ferro nazista. E ele vai botando essas camadas ali que vão para mostrar essa de novo, é a paródia, né? Tá fazendo uma associação entre essas duas coisas, né? Então, quer dizer, o cara, então, ele ostenta símbolos de coisas violentas, agressivas, imperialistas, né? E coisas assim que falam com o que ele acha que é legal, que é o que ele vive, né? No fim das contas, né? Então, é interessante porque isso é um pano de fundo, não é conversado sobre isso, está lá no uniforme do personagem, digamos assim. Tem vários símbolos de caveira, né? Se fosse no Brasil seria, né, faca na caveira. Então, assim, tá tudo dentro de uma mesma temática, né? Até tem uma hora que aparece um cachorro, tal, e o cachorro também tem a cruz de ferro no pescoço, que é o cachorro dele, né? Então é tudo essa zoeira, assim, e é um bulldog, obviamente, né, que é um cachorro também associado o bulldog é associado muito ao totalidade, né? É o exército, essa coisa, né, generais do exército. Então tem é muito interessante, assim, como ele vai agregando elementos, assim, para ir marcando o personagem com um monte de camadas de crítica mesmo, né? E aí o cara é motoqueiro, né? Então também tem mais uma camada. Né? A gente quando a gente fez o episódio sobre o Superman perdido, um dos elementos que tem na história do Superman perdido são os golfinhos, né? Os golfinhos espaciais. E aí o Superman naquele episódio a gente fala, né? O Superman falou ali que o Lobo tinha contado uma história dos golfinhos, tal, que viajavam em super velocidade pelo universo, tal.
E aqui aparecem os golfinhos, de novo, algumas vezes eles aparecem, né? Então, assim, vários elementos aqui que o lobo, a única relação que ele tem de afetiva é com os golfinhos, assim, que aí ele é super doce com os golfinhos e tal, mas com mais ninguém, né? E ele nem admite isso também é outra coisa engraçada, né, no texto, né? Então tem todas essas camadas que é divertido. Sem dúvida, assim. Esse amor dele pelos golfinhos é muito... É um negócio assim que às vezes podia ser um pouquinho mais explorado, mas às vezes eles exploram na medida certa. Por exemplo, quando alguém quer chamar a atenção do lobo, é só mandar um golfinho desse espacial morto para ele. Né? Igual, ele fica puto. Que nem isso já aconteceu. Ele é o John Wick antes do John Wick. Exatamente. Tem uma revista que nunca foi publicada no Brasil que chama, acho que é Highway to Hell, né? É o nome dela lá em inglês. Ela nunca foi publicada no Brasil. E ela é pós 2010, certo? Ela seria a continuação de Lobo Está Morto, né? Porque o Satã ficou muito puto da vida porque o lobo bagunçou o inferno, né? Porque teve aquele rolo lá naquela edição que o inferno não aguentou ele, foi pro céu e todo mundo expulsou ele, certo? Aí o Satã quis uma vingança. Aí essa revista é justamente essa vingança. Ele manda um golfinho morto pro lobo para chamar a atenção dele. Aí o lobo fica puto da vida. Como é que ele faz isso? Quem que tem coragem de fazer um negócio desse? Essa pessoa só pode estar morta. Aí deixa um rastro para ir, né? Para mostrar de onde que essa pessoa veio. Aí é muito interessante você ver que a moto do lobo ela tem um poder assim, de propulsão de atravessar galáxias, né? E ela atravessa dimensões, porque ele conseguiu achar uma fenda cósmica e daquela fenda ele entrou para chegar lá no inferno, que é onde estava o rastro lá. Aí chegou lá, tinha uma armadilha, que isso já é história de outra revista também, né? Que o Satã tinha armado lá para fazer uma vingança para ele. Aí já é outra confusão também, mas é muito legal também. Mano, depois que o Superman socou a realidade e atravessou uma dimensão, eu não falo mais nada, cara. Qualquer coisa tá valendo, mano. O cara é foda. O cara socou essa cena. Falando em coisa impossível, você estava falando aí antes de começar a gravar de Authority, né? Em Authority, o lobo esmaga uma cidade inteira de forma que ele prensa ela para virar um cubinho e depois ele engole ela. Essa sequência que o Beasley falou que tinha tomado absinto, e aí fez isso aí. Então tem uma explicação. É possível, é possível. Mas ali ele já era um lobo meio Hulk. Aí tem toda uma história, não é essa que a gente está falando aqui. Na esteira dessa que a gente está falando, que veio aquela que também virou um clássico e tal, aquele lobo especial de Natal, né? De Natal, pô. O Natal paramilitar do lobo, né? Que ele mata o Papai Noel, né? No final da história, mas tem o Coelhinho da Páscoa e tal. E aí nessa história do Authority lá na frente, anos depois, eles vão retomar a coisa do Coelhinho da Páscoa e tal. Essa história também é do Simon Beasley e também tem a violência é super gráfica. Talvez até mais gráfica do que nessa minissérie nessa edição do Authority com o Lobo, o Simon Beasley estava surtado, cara. As páginas, elas assim, é um traço, podemos dizer assim, tão sujo, que tem hora que você tem que ajeitar a página, assim, olhar mais de longe, mais de perto, para entender. Para entender o que está acontecendo. Ele vai se perdendo um pouco. Ele estava muito louco mesmo quando ele fez isso. Então aqui a gente não sabe se começo. A gente não sabe se ele está na epifania ou na preguiça. Não, acho que ele está na loucura mesmo, tá na droga. Mas aqui ainda é um traço bem controlado, né? Ainda é uma coisa bem, assim, bem limpa, bem esteticamente organizada, tal. Lá a coisa tá assim, realmente ele tava muito doido, assim. É bem clara a diferença.
É sei lá, uma diferença de um pouco mais de 10 anos entre essa HQ e aquela, né? Mas lá ele tá doidão. Já que a gente tá falando aqui um pouquinho além, depois de O Último Kizarniano, que outros quadrinhos vocês leram do Lobo que vocês acharam muito legal, assim? Cara, eu vou te falar que assim, o Lobo, ele nunca foi um personagem que eu curti. Eu lembro na época de ter lido essa, né, do tipo Xarniano, o especial de Natal, e às vezes que ele tretou com o Superman, né? Eu não sei, assim, eu Está nunca. Morto, Assim, você não leu, não? puta, eu não lembro, cara. Talvez assim, tem HQ, vou te falar a real, Washington, tem HQ que, assim, de tanto a gente falar, de tanto a gente comentar e coisa, eu, assim, às vezes eu acho que eu não lembro de ter lido. Mas sabe quando você cria uma memória? Porque, assim, é Sei. uma HQ muito falada. Então, assim, sinceramente, eu não tenho memória, mas conheço a história e tal, assim, que eu lembro claramente de ler na época é o do Natal e essa aí do tipo que a gente releu agora, né? Mas, e assim, eu lembro também mas eu tinha alguns amigos que gostavam muito, né? Do Lobo e tal, e acho que também por causa disso, assim, você não tem como não ler, né? Porque na época era muito. Hoje a gente acabou perdendo, né? Essa coisa de você também emprestar quadrinho, né? Então, porque também, né? Todo mundo virou verme, então, e aí você quer ter o seu próprio tal, mas era uma coisa muito comum. Você emprestar, você lê em gibiteca, né? Em coisa assim. Então, falei, talvez tenha lido, mas falei, o Lobo nunca foi um personagem que eu tenha gostado, porque assim, eu na época, quando eu não gostava, não achava tão legal. Eu não gostava dessa coisa hiperviolenta e tal, né? Meu negócio sempre foi o Superman, o seu também. Eu sei que o seu também, mas eu sei que você gosta também do Lu. Eu cheguei a ler aquela da Panini, que saiu no começo dos anos 2000, Lobo Sem Limite. Ah, é muito legal. Que saiu em 3 partes também, acho que 2 ou 3 edições, não me lembro. Uhum. E é a mesma pegada, né? Essa coisa, assim, meio nonsense, meio galhofa, é a mesma pegada, né? Então, é esse tipo de personagem. Eu também não gosto. Deadpool é um personagem que eu nunca gostei muito, nunca li muito. E o Lobo, pelas mesmas razões, assim, também nunca foi uma coisa que eu falei, Cara, nossa, esse personagem é muito legal. Se eu falar uma coisa com você, vocês podem até rir de mim, cara. Um dos motivos de eu gostar pra caramba do Lobo é que tem pouca coisa pra colecionar. Aí é fácil ter. Meu, o Washington. Eu vou fazer, quando a gente tiver o Quadrinheiros Awards, eu vou fazer um troféu especial, que é assim, Verme do Ano, Washington. Meu, Washington, ele nunca concorrerá porque ele é o concurso. Se ele entrar. Vai ter o troféu Washington. Washington, do Quadrinheiros Awards, o troféu Washington, exatamente. Vai ser o nosso. Foi muito verme, cara. E ele, cara, muito fácil essa coleção. Olha, aquelas revistas que saíram das mensais, né? Acho que foi a revista Metal Pesado que publicou aqui no Brasil na época, né? Publicou o equivalente até número 12 ou 13 americano. Na época, juntei no instantinho. Eu lembro que eu consegui comprar todas fácil lá na Comics. Comprei tudo. Aí, especial que tem essa do Último Kizarniano, Lobo Está Morto. Aí depois tem Gladiadores no Americano, Lobo Ano 1, Lobo Sem Limite. Aquele Infanticídio, que Infanticídio, Lobocop, Máscara. Isso. Contra que cara lá do videogame, um cara fortão lá. Tem contra o Juiz Dredd. Enfim. Quando eu assustei, cara, eu tinha coleção toda. Já acabou. Já tinha tudo completo. Pra que ficar correndo atrás daquele milhão de coisas? Nossa, Superman, cara. Batman, então, puta. Você sabe o que você tem noção? O que você tem uma super coleção do Batman com tudo mesmo? Não. Do Lobo, não. Impossível. Não dá trabalho nenhum, cara. Muito bom, muito bom. Eu entendo seu argumento, né? Vendo desse lado. Galera. Pô, então é isso aí. Desculpa aí. Inclusive, só para finalizar aqui, olha pra você ver, outro dia eu tava olhando assim, vou comprar as revistas
do Demolidor. Eu pensei assim, deve ser fácil, né? A hora que eu fui olhar, esgotado isso, esgotado aquilo. Cara, cadê as revistas do Demolidor, cara? As que você fala assim, não, essa eu tenho que ter, essa que eu tenho que ter. É justamente as que você vai ter mais trabalho. Não acha mais. Mas o material do Demolidor tem um monte. E falo mais. Pensa numa coleção que você fala assim, vou colecionar, que vai ser ultra mega difícil. Hellblazer. Sim. Que também passou por várias editoras, tal. Também tem Agora, uma última coisa que eu gostaria de deixar aqui para a galera que talvez, né, se interesse em comprar esse material aqui que a gente está conversando hoje, que é esse quadrinho aqui do Lobo, de 90 a 91. Como é que chama mesmo a história? Não é só Lobo, tem um subtítulo. O Último Czarniano. O Último Czarniano, exato. Tem o Último Czarniano e Lobo Está Morto, né? Mas essa aqui é o Último Czarniano, essas 4 edições que a gente está conversando. Essa é. E aí, então, a última coisa que eu deixo de dica é o seguinte: ao longo de muitas páginas ali do quadrinho, tem algumas que são isso é mais evidente, tem outras que é menos evidente, você tem que procurar mais, sei lá, na roupa dos personagens e tal. O Simon Bisley foi colocando nome de banda de rock, ou de cantor de rock e tal. Então, se você procurar, você vai achando ali os easter eggs, os muros pichados, na roupa dos personagens e tal. Um monte de banda, e não é só banda famosa, tipo, um monte de banda, inclusive banda que quase ninguém conhece ali. Os underground lá, que eles gostavam lá. Exatamente. Então, tem espalhado pelas 4 edições. Assim, se você quiser achar as bandas dos anos 80, né, porque é da época deles, né, dos anos 80 e 90, então ali representadas de alguma forma na arte do Bisley, tem um monte ali, é legal ficar procurando e achar e tal, pesquisar a banda e tal, é legal. Muito bem, então isso aí, galera. Acho que a gente conversou aqui bastante aí, né? Demos uma geral sobre o personagem, falamos aí do Último Czarniano. E Washington, e aí, onde é que o pessoal te encontra? Faça o seu jabá. Meu jabá? Meu jabá é aquele de sempre, né? Eu participo do NUPEC, né? O Núcleo de Pesquisa de Quadrinhos lá, com o Nathaniel e a galera lá. Super gente boa. Quem quiser ver o que o pessoal fala de forma mais acadêmica, é só acessar NUPEC, lá no canal do YouTube, e conhecer mais sobre o pessoal lá. Eu tenho escrito sobre cultura pop também para o portal Sete Lagoas, que é aqui da minha cidade também. Essa semana aí fiz uma matéria explicando para quem não conhece e para quem conhece a Comic Con, e falando um guia do que vai rolar também, né? Toda semana eu tô aí e tô aqui com vocês também, né? Sempre que vocês me chamarem aí, tô escrevendo um texto, tô aqui falando aqui com vocês também. Inclusive, você falou que vai sair um texto meu essa semana aí. Isso que eu ia falar, tá saindo aqui. É que como é do... É que só um parênteses agora que a gente está finalizando, é o seguinte, gente, a tese qual que é a dissertação do Washington é sobre o Superman do John Byrne. Só que, como vocês, né, a nossa audiência é cativa, vocês sabem que a gente acabou de fazer do John Byrne, que foi com o Rubem Marcelino, e também tem um trabalho sobre o Superman e tal, e ainda por isso que eu falei para você, assim, a gente tá topando tudo menos o Superman, que a gente quer dar um tempo, né, porque tem livro, tem o cacete e tal, mas eu só tô dando um tempo para dar um distanciamento, mas sim, isso do Washington sobre o Superman do John Byrne deve sair ou semana que vem ou na próxima no máximo, é só pra gente dar um sossego assim, do último. Porque senão vai ter um superávit, né? Fica um pouco demais. Né? Galera, então é isso aí. Esse foi o Papo Quadrinheiro. Então vai lá, siga a gente, @quadrinheiros. Se você chegou até aqui, chega lá, vai lá, dá 5 estrelas no Spotify, siga a gente no Spotify. Bruno. Diga. Quem quiser saber mais um pouco sobre o personagem Lobo, né, que tá em alta aí,
é a reportagem mais completa Ah, verdade. É verdade, é verdade. que existe. Ela tá no site dos quadrinheiros. Verdade. Escrita por ninguém mais, ninguém menos que o Washington Eloy Francisco. É verdade. Eu tava O quase personagem esquecendo. tá em alta aí, vai sair na Supergirl aí. Pode ser que saia até trailer aí essa semana na Comic Con aí, ó, com ele, né? É verdade. Vamos ver se o James Gunn arruma aquela HQ que foi o Da Supergirl lá. Supergirl. Tem que arrumar, né? Porque vamos combinar que é aquela. Bom, vamos ver se o James Gunn, eu confio no James Gunn, acho que vai ser uma boa HQ. Bom, é isso aí. Então, vai lá, ver se você gosta do Globo, vai lá, lê esse texto do Washington. Volta em breve, como eu falei, vai ter aí o texto do Joe Burney do Washington aí no site dos quadrinheiros. E segue a gente nas redes sociais, @quadrinheiros, aqui no Spotify. O Washington também, né? Qual que é teu Instagram, Washington, que você não falou? O meu Instagram é Wash Professor Nerd. É isso aí. @Washington Professor Ned, você Isso. encontra ele lá. É isso, galera. Valeu. Até o próximo Papo Quadrinheiro.